Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula introdutória sobre o microbioma vaginal. Um exame ainda pouco explorado, mas absolutamente essencial para a saúde ginecológica, metabólica e imunológica da mulher. Eu sou Gustavo Janaldes, farmacêutico e bioquímico, mestre em biotecnologia e CEO da Testify. E nessa aula você entenderá melhor sobre o que é esse microbioma, por que ele importa, como interpretá-lo clinicamente e principalmente como podemos modulá-lo a favor da saúde da paciente. A microbiota vaginal é caracterizada por uma predominância de espécies do gênero Lactobacillus, especialmente durante a fase reprodutiva da mulher, sendo os principais representantes o Lactobacillus crispatus, Gasseri iners e Jensenii. Esses lactobacilos produzem ácido lático, que mantém o pH vaginal ácido, entre 3,5 e 4,5, criando um ambiente hostil à proliferação de patógenos e protegendo contra infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções oportunistas. Além do ácido lático, algumas espécies produzem peróxido de hidrogênio e bacteriocinas, que também contribuem para a defesa local. A microbiota vaginal exerce papel fundamental na imunidade local. A presença dominante de lactobacilos e o ambiente ácido estão associados à redução de citocinas pró-inflamatórias e à modulação da resposta imune, incluindo diminuição da atividade citotóxica de células natural killer, as NKs, o que contribui para a homeostase e proteção da mucosa vaginal. Além disso, a produção de defensinas e outros peptídeos antimicrobianos é estimulada nesse microambiente. Estudos mostram variações na predominância de lactobacilos e na diversidade microbiana entre diferentes populações, possivelmente relacionadas a fatores genéticos, dieta, práticas de higiene, acesso a cuidados de saúde e exposição a antibióticos. Mulheres de diferentes etnias podem apresentar diferentes proporções de lactobacilos e maior ou menor propensão à disbiose. A barreira protetora do sistema reprodutor feminino é composta por múltiplos elementos interdependentes que mantêm a homeostase e atuam como primeira linha de defesa contra agentes infecciosos. O epitélio escamoso estratificado da mucosa vaginal constitui uma barreira física que limita a penetração de patógenos, ao mesmo tempo em que permite a passagem de mediadores imunológicos e metabólitos essenciais para a defesa local. A dinâmica da microbiota vaginal é fortemente influenciada por variações hormonais ao longo da vida da mulher. Durante a puberdade, o aumento do estrogênio promove proliferação do epitélio vaginal e acúmulo de glicogênio, que é um substrato utilizado pelos lactobacilos para a produção do ácido lático. Já durante o ciclo menstrual, gravidez, lactação e menopausa, há flutuações na composição e diversidade microbiana. A abundância de lactobacilos tende a ser maior nas fases de maior exposição ao estrogênio, que é na fase folicular e na gravidez, enquanto diminui na lactação e na menopausa, quando há aumento relativo de outros grupos bacterianos, como Bacteroidetes, Actinobactéria e Proteobactéria. Quando há desequilíbrio, ocorre aumento de anaeróbios, como Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella e outros frequentemente associados à vaginose bacteriana. Em situações de vaginite aeróbia, podem predominar Streptococcus agalacti, do grupo B, Escherichia coli e Staphylococcus. A integridade da barreira epitelial e a homeostase do microambiente vaginal dependem da interação entre microbiota, fatores imunológicos e a estrutura física do epitélio. Alterações nessa interação, como ocorre em estados de disbiose, por exemplo, aumentam a suscetibilidade a infecções e comprometem a função da barreira. Não há diferenças significativas entre a microbiota vaginal e ectocervical. Embora o epitélio vaginal, sob influência estrogênica, favoreça a colonização por lactobacilos, o ectocervice, por ser uma zona de transição entre o epitélio escamoso vaginal e o epitélio colunar endocervical, pode apresentar maior diversidade bacteriana e maior suscetibilidade a variações ambientais e hormonais. No entanto, a classificação em Community State Types, CSTs, é baseada principalmente em estudos do microbioma vaginal, mas pode ser aplicada ao microbioma ectocervical com pequenas variações na abundância relativa das espécies. Dessa forma, temos CST1, dominado por Lactobacillus crispatus, associado a pH vaginal baixo, maior estabilidade e proteção contra infecções. Lactobacillus crispatus produz ácido lático e peróxido de hidrogênio,
promovendo ambiente hostil a patógenos e reduzindo citocinas pró-inflamatórias. CST2, predomínio de Lactobacillus gasseri, também associado ao ambiente ácido e proteção, embora menos robusto que o Lactobacillus crispatus. CST3, dominado por Lactobacillus iners, espécie que pode coexistir com outros micro-organismos e frequentemente está presente em microbiotas de transição, inclusive em estados de disbiose ou após tratamento de vaginose bacteriana. O Lactobacillus iners produz menos ácido lático e não sintetiza peróxido de hidrogênio, conferindo menor proteção. A disbiose vaginal, incluindo a vaginose bacteriana, é resultado de uma complexa interação entre fatores genéticos, socioeconômicos, ambientais, comportamentais e relacionados a infecções sexualmente transmissíveis. Dentre os fatores genéticos estão polimorfismos em genes relacionados à resposta imune inata e adaptativa, bem como diferenças na expressão de receptores do hospedeiro que podem influenciar a suscetibilidade à disbiose vaginal. Já como fatores socioeconômicos, o baixo nível socioeconômico está associado a maior prevalência de disbiose vaginal, possivelmente devido a menor acesso a cuidados de saúde, maior exposição a fatores de risco comportamentais e ambientais e barreiras de tratamento e prevenção. Fatores ambientais. O ambiente físico e social, incluindo condições de moradia, exposição a poluentes, acesso a saneamento básico e higiene íntima, que pode impactar a composição da microbiota vaginal. O uso de duchas vaginais e práticas de higiene agressivas também estão associados ao aumento do risco de disbiose. Entre os fatores comportamentais estão práticas sexuais com múltiplos parceiros, novas parcerias sexuais, sexo entre mulheres, ausência de uso de preservativo e sexo não vaginal, que aumentam a instabilidade da microbiota e a prevalência de bactérias associadas à disbiose, como, por exemplo, Gardnerella vaginalis e Anaerobius stritus. O tabagismo, consumo de álcool e estresse psicossocial também estão associados a maior risco de disbiose, provavelmente por mecanismos imunomodulatórios e inflamatórios. O uso de contraceptivos hormonais, por outro lado, tende a favorecer a colonização por lactobacilos e reduzir o risco de disbiose, enquanto dispositivos intrauterinos não hormonais podem aumentar esse risco. Também há fatores relacionados às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, como as infecções por HSV, por HIV, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis e Mycoplasma genitalium, que estão associadas a maior risco de disbiose vaginal, tanto por alterações diretas na microbiota, quanto por inflamação local e alterações do ambiente vaginal. A disbiose, por sua vez, aumenta a suscetibilidade à aquisição e transmissão dessas ISTs, estabelecendo um ciclo de risco mútuo. Por fim, outros fatores relevantes incluem idade, com transição do perfil da microbiota ao longo da vida reprodutiva, paridade, obesidade, imunossupressão e história ginecológica, como partos por cesariana. Quando esse ecossistema entra em desequilíbrio, a produção de ácido lático e peróxido de hidrogênio diminui. Com isso, aumenta a inflamação, a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1-beta e TNF-alfa, e ocorre uma perda da integridade da mucosa, o que favorece a infecção persistente por HPV. Esse processo inflamatório crônico pode culminar na progressão para lesões cervicais e, posteriormente, câncer cervical. A relação entre disbiose vaginal e câncer do colo do útero está fortemente mediada pela composição da microbiota vaginal, especialmente pelos diferentes CSTs. A literatura médica demonstra que CSTs dominados por lactobacilos, especialmente Lactobacillus crispatus, CST1, e Lactobacillus jensenii, CST5, estão associados a um ambiente vaginal mais protetor, com menos risco de infecção persistente pelo HPV e menor progressão para neoplasias cervicais. Esses lactobacilos mantêm o pH vaginal baixo, produzem metabólitos antimicrobianos e modulam positivamente a resposta imune antiviral, favorecendo a depuração do HPV e reduzindo a inflamação crônica. O CST2, dominado por Lactobacillus gasseri, também está associado à proteção, com evidências de associação à depuração do HPV, embora de forma menos robusta que Lactobacillus crispatus.
Já o CST3, caracterizado pelo predomínio de Lactobacillus iners, apresenta um perfil intermediário. Lactobacillus iners é frequentemente encontrado em microbiotas instáveis ou em transição, e sua presença está associada a maior aquisição e persistência do HPV, bem como a progressão para lesões intraepiteliais de baixo grau. O CST4, marcado pela depleção de lactobacilos e predomínio de anaeróbios estritos, como a Gardnerella, Atopobium, Prevotella, Isneatia, entre outros, está fortemente correlacionado com maior diversidade microbiana, inflamação crônica, aumento do pH vaginal e maior risco de persistência do HPV de alto risco. Esse ambiente favorece a progressão de lesões cervicais para graus mais avançados e, consequentemente, para o câncer cervical invasivo. Portanto, a avaliação do perfil da microbiota vaginal pode ser útil como biomarcador prognóstico e potencial alvo para estratégias preventivas em mulheres com infecção por HPV. Em mulheres com lesões escamosas de alto grau, vemos uma inversão clara nas comunidades bacterianas. A frequência de bacilli despenca de 96% para 27%, enquanto a classe Gama-proteobactéria salta de 0,2% para 61%. Esse desequilíbrio é um marcador importante para o risco de progressão da doença. A análise do microbioma vaginal, além de trazer o detalhamento das CSTs, também entrega o índice de diversidade de Shannon, que é uma métrica amplamente utilizada para quantificar a diversidade de comunidades microbianas. Esse índice leva em consideração tanto a riqueza quanto a equitatividade em uma amostra. Na análise da microbiota vaginal, o índice de Shannon é utilizado para comparar a diversidade entre diferentes estados de saúde, condições clínicas ou grupos de pacientes. Por exemplo, estudos demonstram que mulheres com disbiose vaginal, infecções genitais ou CST4 apresentam valores mais elevados de diversidade de Shannon, refletindo uma comunidade bacteriana mais heterogênea e menos dominada por lactobacilos, em comparação com comunidades dominadas por lactobacilos, que são CST1, 2, 3 e 5, apresentando menor diversidade. O aumento da diversidade, especialmente com predomínio de anaeróbios, está associado a maior risco de infecções e desfechos adversos, como progressão de lesões cervicais. A modulação da microbiota vaginal por meio de probióticos lactobacilares tem como principais benefícios a restauração do predomínio de lactobacilos, a redução do pH vaginal, diminuição do score de Nugent e a melhora de sintomas associados à disbiose, como prurido e corrimento. Quanto às vias de administração, a literatura demonstra diferenças relevantes entre as abordagens oral e intravaginal. A administração oral de lactobacilos, embora segura e capaz de promover colonização vaginal, apresenta um início de ação mais tardio. Estudos mostram que a colonização vaginal por cepas administradas oralmente ocorre tipicamente entre 7 e 30 dias após o início do uso, com efeitos máximos observados entre 28 e 60 dias, refletindo o tempo necessário para o trânsito gastrointestinal, colonização intestinal e subsequente migração para a mucosa vaginal por região perineal. Além disso, a magnitude da colonização vaginal por lactobacilos administrados oralmente pode ser menor e mais variável, dependendo da cepa, da adesão ao epitélio vaginal e de fatores individuais do hospedeiro. Por outro lado, a administração intravaginal de probióticos permite a entrega direta das cepas ao sítio de ação, resultando em colonização mais rápida e efeitos clínicos perceptíveis em 2 a 3 dias, conforme relatado em revisões sistemáticas e meta-análises. Essa via é particularmente eficaz para a modulação aguda da microbiota vaginal, redução rápida do pH e restauração do predomínio de lactobacilos, sendo frequentemente utilizada em protocolos de tratamento de disbiose vaginal e em situações que demandem resposta clínica imediata. A restauração da homeostase do microbioma vaginal por lactobacilos ocorre por múltiplos mecanismos sinérgicos, envolvendo tanto a produção de metabólitos de defesa quanto a modulação da resposta imune local e a competição ecológica com patógenos. Lactobacilos predominantes na vagina saudável, como Lactobacillus crispatus e Lactobacillus jensenii, sintetizam ácido lático, que acidifica o ambiente vaginal, mantendo o pH entre 3,5 e 4,5.
Esse pH inibe o crescimento de patógenos como Gardnerella vaginalis e outros anaeróbios associados à desbiose e infecções recorrentes. Além do ácido lático, lactobacilos produzem peróxido de hidrogênio, bacteriocinas e biosurfactantes. Bacteriocinas e biosurfactantes atuam diretamente na inibição do crescimento e na adesão de patógenos à mucosa vaginal, reforçando a barreira. No contexto imunológico, lactobacilos modulam a resposta do epitélio vaginal e das células dendríticas. O peróxido de hidrogênio contribui para a inibição de micro-organismos sensíveis a espécies reativas de oxigênio. Bacteriocinas e biosurfactantes atuam diretamente na inibição do crescimento e na adesão de patógenos à mucosa vaginal, reforçando a barreira. No contexto imunológico, lactobacilos modulam a resposta do epitélio vaginal e das células dendríticas. Espécies como Lactobacillus crispatus expressam proteínas de superfície, as SLPs, que interagem seletivamente com receptores imunes inatos, promovendo um perfil anti-inflamatório e reduzindo a ativação de vias pró-inflamatórias. Isso resulta em menor produção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e IL-1-beta, TNF-alfa, e maior indução de citocinas reguladoras, como a IL-10, favorecendo a homeostase e a integridade da mucosa. O transplante de microbiota vaginal é uma abordagem experimental para casos de desbiose persistente e infecções recorrentes, visando reconstituir uma comunidade dominada por lactobacilos, mas ainda carece de validação robusta em grandes ensaios clínicos. A análise do microbioma vaginal também retorna uma sugestão de modulação com base nos resultados encontrados. A Cândida, por exemplo, é um fungo comensal e em casos de supercrescimento, a indicação para diminuir o consumo de carboidratos, farinhas refinadas, açúcares, adoçante, entre outros produtos, nas quais a fermentação serve de alimento e crescimento para o fungo, aumentar o consumo de alimentos antioxidantes, vitaminas, minerais, que fortaleçam o sistema imune e intestinal para reduzir o processo inflamatório, suplementar com cápsulas de óleo de orégano ou incluir probióticos como Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus acidófilos. Utilizar fitoterápicos como extrato seco padronizado de alho, canela, berberina, própolis, melaleuca, orégano, gengibre, manjericão, cocos nucífera, extrato seco de cranberry, uva-urso e equinácea púrpura. Uso de óleos essenciais como tomilho, cravo da Índia e canela. E claro, quando necessário, considerar antifúngico e controle bacteriano para aumentar a acidez da região vaginal. Um estudo de 2024 sobre a eficácia de intervenções probióticas na modulação do microbioma vaginal identificou que mulheres tratadas com probióticos após terapia com antibióticos para infecções bacterianas vaginais mostraram recuperação mais rápida da microbiota normal e uma redução na recorrência de infecções. Outro estudo mostra que a composição da microbiota vaginal está fortemente associada ao parto prematuro. As imunoglobulinas da mucosa vaginal desempenham um papel imunomodulador semelhante às do trato intestinal. A relação entre o microbioma vaginal e o risco de parto prematuro espontâneo mostrou que uma transição da comunidade bacteriana dominada por lactobacillus CST1 para uma dominada por anaeróbios CSTs 3 e 4 estava associada a níveis aumentados de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1-beta e TNF-alfa, que podem aumentar o risco de parto prematuro. Outro estudo piloto relatou que mulheres que receberam transplante de microbiota vaginal de doadoras saudáveis apresentaram uma restauração significativa de microbiota dominada por lactobacilos, resultando em menor taxa de infecção recorrente. Durante essa aula, percebemos como o microbioma vaginal não é apenas um conjunto de bactérias, mas sim um ecossistema dinâmico que pode servir como termômetro da saúde íntima, metabólica e imunológica da paciente. Dessa forma, podemos e devemos intervir. O importante é compreender que cada diagnóstico específico, por meio de ferramentas de sequenciamento, é um mapa. Ele não nos mostra apenas o que está errado, mas oferece insumos para encontrar os melhores caminhos para corrigir esses erros, seja restaurando lactobacilos, combatendo anaeróbios ou modulando a resposta imune. O microbioma vaginal não é um detalhe, é uma peça central na saúde da mulher. E dominar a sua interpretação e modulação é um diferencial para quem quer resultados melhores na prática clínica.
Por isso, a integração de laudos genômicos, probióticos e estratégias nutricionais é o caminho para uma ginecologia de precisão, preventiva e resolutiva. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!